existem umas modalidades, além do próprio contrato por prazo determinado, né? Nós temos contrato de experiência, né, que foi falado, contrato temporário, tem o contrato do aprendiz, né? Tem o contrato por prazo determinado em si, e a regra dos contratos é que ele seja contrato por prazo indeterminado. Porque pelo princípio da continuidade do emprego, o contrato em si ele deve ser contínuo. Porém, a legislação permite essas modalidades de contrato por prazo determinado, né? Ou seja, um deles, por exemplo, o contrato de experiência, né, que é o mais clássico que as pessoas, as empresas mais usam, é aquele contrato que ele é limitado a 90 dias, né? Então, você é contratado numa empresa. Geralmente, o que as empresas fazem? Olha, eu vou te contratar, você vai ficar pelo período de experiência de 45 mais 45. Ou seja, prazo máximo é 90 dias e eu não posso prorrogar mais de uma vez, apenas uma vez, tá? Se eu prorrogar mais de uma vez, considera-se por prazo indeterminado. Por que eu tenho contrato de experiência? Pelo simples motivo. Quando eu contrato alguém, tem aquela situação, você passa pelo processo seletivo, né? Tem toda aquela seletiva, porém, ainda existe aquela situação de, olha, vamos avaliar, né, para ver se o empregado vai se adaptar ali àquele local de trabalho, né? Se a empresa vai se adaptar também com aquele empregado ali. Então, usa-se o contrato de experiência, por quê? Se de repente ou o empregado ou o empregador não quiser continuar com o contrato, você termina o contrato e não tem custos. Custos, assim, com multa do FGTS, não tem custo com aviso indenizado, né, com aviso. Você só vai pagar aquilo que ele tem direito, que seria saldo de salário, que seria 13º proporcional, que seria férias proporcional, né, adicional que ele tiver lá, e mais o FGTS do mês. Aí eu libero o FGTS e pago aquilo que ele tem direito. Agora, se o funcionário ele passou do contrato de experiência, ele já está um contrato por prazo indeterminado. Aí, se eu quiser demitir o empregado, o que acontece? Eu vou ter que pagar aviso, eu vou ter que pagar multa do FGTS, que isso vai onerar a minha folha, tá? Então, na verdade, as empresas fazem contrato de experiência justamente por esse motivo, tá? Aí tem o contrato por prazo determinado em si, que é aquele de 2 anos, da mesma forma. Não pode ser prorrogado mais de uma vez, tá? Só uma vez. Deixa eu ver aqui, a Ana Vitória perguntou, é tipo um teste para ver se ele é habilitado. Porque na verdade é assim. Você contrata uma pessoa... Professor, o áudio está sumindo. Mas que ela passou por todo aquele processo seletivo, ainda há aquela situação, será que essa pessoa vai se adaptar? Porque no processo, na entrevista, você faz avaliação de perfil, faz teste, é tudo, nossa, a pessoa se encaixou. Mas aí na prática, a área é aquele local de trabalho, tá? Então, na verdade, quase que não deixa de ser um teste, uma avaliação. Agora, o que muitas empresas fazem, tem gente que ainda tem essa concepção de que contrato de experiência eu não preciso pagar, que eu não preciso assinar carteira. Às vezes a pessoa fala assim, ele está de contrato de experiência. Aí você fala, ok, mas tem que trazer a carteira. Não, mas contrato de experiência não precisa registrar na carteira. Independente. Você trabalhou um dia na empresa, esse um dia tem que ser registrado na carteira. Porque tem aquela ideia assim, não, mas vai sujar a carteira. Não sei se vocês já viram essa fala, essa frase, mas vai sujar minha carteira, porque eu fiquei um dia e já saí. Independente, a empresa tem que registrar, tá? Porque tem empresa que fala assim, olha, vem aqui, fica uma semana fazendo teste. Se você passar no teste, aí a pessoa trabalha o dia inteiro, trabalha como se fosse empregado e não tem registro. Tá errado, tá? Se eu trabalhar um dia, eu tenho que ser registrado por esse um dia, fazer a rescisão desse um dia, tá? Então, o contrato de experiência, ele serve justamente para isso, tá? Então, por isso que tem a rescisão, né, um término oneroso, justamente por esse motivo, tá? Agora, sim, quando a gente fala em período de experiência, aí vou dar um exemplo para vocês, quando a mulher, ela está grávida, né? A gente vai falar depois sobre licença maternidade, mas é importante salientar o seguinte, eu estou com uma situação seguinte, que a colaboradora entrou, porque assim, os exames são feitos, tudo bonitinho, mas jamais você pode o quê? Falar para pessoa, né? Você vai lá no médico do trabalho fazer exame, questão de teste de gravidez ou algo do tipo. Não pode, isso não é proibido, é vedado. E aí a pessoa, quando está no período de experiência, ela engravida, ou ela já entra grávida. E aí, o que vocês acham? Eu posso terminar o contrato com ela ou não?
Eu acho que não. Sim ou não? Eu acho que não, Não. apesar que eu também fui Não mandada pode? embora grávida. Você foi mandada embora grávida? Fui. Não entendi. Quem falou aí? Eu, Juliana, Mas foi quando isso? eu tinha 3 meses na empresa e eu descobri que eu estava grávida da minha filha mais velha e quando a minha patroa soube, ela me colocou para fora. Olha só. Tem uma situação aí. Antes de até 2012, tá? Porque tem uma súmula que trata sobre esse assunto. Até 2012, é a súmula 276, 376, salvo engano, não me lembro agora, não me recordo, mas é por esse número aí. Antes, eu poderia sim dispensar no contrato de experiência se essa pessoa, se a colaboradora estivesse grávida. Eu poderia, se fosse no contrato de experiência. Só que essa súmula foi implantada em 2012 e a partir daí não se é mais permitido. Por isso que eu estou perguntando, foi antes de 2012 ou depois de 2012? Foi depois de 2012. Mas na verdade, meu prazo Foi de que ano? foi em 2011, finalzinho de 2011. Mas na verdade, eu não estava mais de experiência, né? Eu já tinha 3 meses na empresa. Ah, tá, você já estava. Entendi. Aí é aquela questão. Se você estava grávida e você foi dispensado, você poderia ter pedido reintegração, né? Que aí pede na hora a reintegração e na justiça na hora, entendeu? E agora, com essa súmula, não. Você está no período de experiência. Se ficou grávida no período de experiência, você vai ter que ficar com a colaboradora pelo período de estabilidade aí, até ela ter o bebê, até 5 meses após o parto. Aí você pode pensar em dispensar a colaboradora. Antes disso, não pode, tá? Certo? Então, o contrato de experiência, ele é feito justamente para ter esses alinhamentos aí. O contrato por prazo determinado em si é aquele de 2 anos, não pode ser prorrogado mais de uma vez, tá? E ele tem o porquê de ser. Ou seja, se é um tipo de trabalho bem específico, com data de início e data de término, ou se eu abrir uma empresa, por exemplo, na época da Páscoa, até falo isso no vídeo, essa empresa, ela abre no período da Páscoa e acabou a Páscoa, ela fecha. Então, é um prazo determinado. Então, eu posso fazer, né? E aí tem a modalidade de contrato de experiência. Então, na verdade, o mais utilizado hoje é o contrato de experiência, tá? Eu falei também no vídeo sobre suspensão e interrupção de contrato de trabalho. Vocês lembram disso? O que é Sim. suspensão? O que é suspensão de contrato de trabalho? Vocês recordam? Férias é suspensão, né? Ou é Tá, tem uma interrupção? diferença Peraí. assim, ó. Suspensão Não, interrupção é é férias. A interrupção, suspensão é não remunerada e a interrupção é remunerada. justamente. Ou seja, quando eu dou uma suspensão para o meu empregado porque ele cometeu uma falta grave, é suspensão, ele está suspenso. Então, ele não tem salário, tá? Então, por exemplo, quando ele se afasta pelo INSS a partir do 16º dia, ele está suspenso, né? Porque ele não vai receber salário também. A interrupção, o funcionário, ele não trabalha, mas ele recebe férias, né? Por exemplo, vamos supor, quando ele casa, ele tem aqueles dias lá da CLT, que ele tem direito de folga. Quando ele é doador de sangue, por exemplo, ele fica um dia sem trabalhar, interrompe, mas ele continua, né? Recebendo. Então, são casos que é interrompido o trabalho, interrompe-se o trabalho, mas ele continua recebendo. Os 15 primeiros dias, por exemplo, quando o colaborador pega 30 dias aí de atestado, os 15 primeiros dias é a empresa que tem que pagar, tá? A partir do 16º dia, quem paga é o INSS. Até o 15º dia é uma interrupção. A partir do 16º dia é uma suspensão, tá? Ser convocado pelo Exército também, porque ele vai trazer. Ser convocado pelo Exército é uma suspensão, tá? Porque ele não vai receber. Ele vai continuar lá, ele vai trazer o documento, só que ele não vai estar recebendo. Então, é uma suspensão aí desse contrato, tá? Então, essa é a diferença entre suspensão e interrupção, tá? O que mais? Eu falei sobre a questão de contrato temporário, né? O contrato temporário, ele tem um porquê de ser.
a gente já tinha até falado sobre os empregados, tem uma de falar colaborador, porque trabalho na área de RH, mas quando a gente trata do direito, a gente tem que falar empregado. Às vezes sai colaborador, mas é porque é da força do costume mesmo. O empregado, que é contratado por contrato temporário, ele tem que ser feito por intermédio de uma empresa tomadora, certo? Então, lembra que eu falei com vocês sobre a questão da empresa RH Brasil? Eu sempre cito porque é uma empresa que eu já utilizei o trabalho, né? Então, por exemplo, quando que eu contrato um trabalhador temporário? Geralmente, por exemplo, se eu tenho um colaboradora que vai ficar de licença maternidade, ela vai ficar 120 dias afastada. Então, eu contrato esse empregado para ficar no lugar dela durante esse período de licença maternidade, só que eu não faço esse contrato direto com a pessoa. Eu contrato uma empresa intermediadora, que seria, no caso, exemplo, a RH Brasil. E aí eu pago tudo para a RH Brasil passa para essa colaboradora, ela fica no tempo da licença maternidade, tá? E aí depois ela volta, né? E aí eu dispenso, né? Eu faço o término do contrato. Então, na verdade, o contrato temporário, ele vai substituir o quê? Ele acaba substituindo pessoal permanente, que está dentro da empresa, mas por motivos de doença, de férias, de licença maternidade, o que eu faço? Eu contrato esse temporário, ele fica durante esse período, terminou o período, a pessoa voltou do auxílio, eu termino o contrato com essa pessoa. Sempre deve ser feito por meio de uma empresa temporária, de empresa de serviço temporário, tá? O aprendiz. O menor aprendiz, a gente fala muito menor aprendiz, né? Mas é aprendiz. O aprendiz, ele vai de 14 anos a 24 anos de idade, certo? Que eu posso contratar. Eu falo no vídeo o seguinte, o aprendiz, para eu contratar, existe um limite de cota. E, na verdade, as empresas contratam o aprendiz, não, na verdade, porque elas querem contratar, é porque existe uma lei, né? Existe uma lei em que o Ministério da Economia, ele faz essa fiscalização, e se você não estiver cumprindo a cota que é devido da tua empresa, você é autuado. Simples assim, tá? Então, o que ocorre? Eu tenho lá minha empresa que tem 100 funcionários, tá? Para eu poder contratar o aprendiz, primeira coisa, tá? O percentual de contratação é de 5% a 15%, a gente já tinha até falado sobre isso, tá? Desses 100 pessoas que estão lá na minha empresa, eu vou ter que tirar dessa base de cálculo. Quem? Aqueles que tenham cargos, funções que demandam formação profissional, ou seja, não tem, por exemplo, nível superior, tá? Eu tiro da base de cálculo, entra na base de cálculo aqueles que demandam formação profissional, que entra na base de cálculo, e eu tiro da base de cálculo as funções de nível superior, né? E também cargos de confiança, eu tiro do cálculo. Eu só vou deixar aqueles que demandam formação profissional. Como é que eu sei isso? Simples. A função é assistente de contabilidade, né? Ou auxiliar de contabilidade. Para eu saber se esse cargo, essa função, ela vai entrar na base de cálculo ou não, porque tem uma descrição do cargo, né? E a gente tem o que se chama CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações. E é por lá que, inclusive, eu faço essa questão de descrição de cargo, eu sempre tenho que me pautar por aquilo que está lá no Ministério do Trabalho, que é esse CBO. Para eu ter certeza se essa pessoa tem ou não direito, se ela vai entrar ou não nessa base de cálculo, eu tenho que entrar no site do Ministério do Trabalho, entrar nessa função, e lá vai especificar claramente se ela entra para a base de cálculo ou não, tá? Isso daí até para você comprovar numa fiscalização, o que eles pedem? Eles pedem a função e o CBO, porque é com base nisso que eles vão fazer a base de cálculo. Então, tem que estar muito bem ligado à função, com as exigências do cargo, porque é com base nisso daí, pelo CBO, que geralmente os fiscais fazem essa base de cálculo aí, essa quantidade de aprendiz que você tem que ter na empresa. O mínimo é 5%, o máximo é 15%, tá? Não pode ultrapassar e não pode ser menos que isso, ok? Então, tem que ter essa situação aí. E outra, os fiscais, quando ele fiscaliza a tua empresa e você não tem aprendiz, ele autua na hora. Por quê? Isso é lei, né? É algo que já é sabido, então as empresas têm que fazer. E às vezes as empresas não querem contratar porque acham que é ruim, eu vou ter que ter aprendiz, né? Eu vou ter que ficar ensinando e não tem tempo, isso e aquilo, as empresas não gostam muito, tem empresa. Mas tem empresas que se beneficiam bastante porque pegaram um aprendiz, né? Colocar um aprendiz
para aprender, né, uma profissão, aprender lá uma função, uma atividade, você pode ter grandes, como fala, ter vários aprendizes ali que se destacam. E eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu trabalhei numa empresa em que os meus aprendizes, que eram meus aprendizes, né, hoje continuam na empresa, já saí da empresa, continuam lá, já tem cargo de gerência, já está com cargo de líder dentro da empresa. E ficou um tempão na empresa, entendeu? Então, assim, depende muito do qual que é o propósito da empresa com os aprendizes. E lembrando que aprendiz não substitui empregado, tá? Porque tem aquela ideia de que, não, o aprendiz está lá para aprender. O próprio nome já diz. E às vezes a empresa quer o quê? Colocar um aprendiz para fazer um serviço de um empregado. Por exemplo, ficar responsável pelo caixa da empresa. Ele está lá para aprender, não está lá para fazer serviço de empregado. Lógico que ele vai ajudar, né? Ele está ali para ajudar também. Mas eu não posso dar responsabilidades desse nível para um aprendiz. Ao menos que, lógico, ele seja contratado, enfim, aí é outra história. E lembrando que o aprendiz também, o limite máximo do contrato é de 2 anos, tá? O que mais? Vocês têm mais alguma dúvida, gente, com relação à parte de contratos? E aí a gente entra no exercício. Professora, Eu vou... Oi. Eu confesso que eu não assisti todo o vídeo da senhora e aí a gente conversando aqui, me surgiu uma dúvida em relação aos contratos. Dentro dos contratos certo. determinados, nós temos as opções de ser os mais, como é que diz? O mais conhecido é o contrato de experiência, né? E aí nós temos os outros contratos, que é o transitório, que é aquele contrato que pode ser por vendas, ou, por exemplo, quando a funcionária fica grávida, pode ser por um período, né? Essas empresas que trabalham com esses contratos, eles também trabalham com contrato de experiência, não sei se eu fui claro, porque eles, por exemplo, eu abri uma empresa, que nem a senhora falou. Sim, eu entendi. A senhora deu até um exemplo no vídeo, esse eu peguei, que, por exemplo, ela abriu uma empresa, uma pessoa abriu uma empresa de ovo de chocolate, que foi na véspera de Páscoa. Vai ter que contratar os funcionários. Essa contratação, ela passa também pelo período de experiência ou em virtude de ser um período excepcional, ele não tem esse período de experiência? Ficou só essa dúvida. Não, o contrato já entendi, o contrato já é por prazo determinado em si, ele não passa pela experiência para se tornar um prazo determinado. Entendi. Porque o contrato de experiência já é uma modalidade de prazo determinado. Agora, a empresa, ela pode, por exemplo, eu tenho empresa e eu tenho colaboradores, né, quando entram por contrato de experiência. Aí surgiu a necessidade, tem uma colaboradora que está grávida, vai entrar de licença, e eu não quero contratar um empregado em definitivo, né? Até porque tem as questões também que, se eu tiver que dispensar ele na hora que a colaboradora voltar, já vai ter passado o período de experiência. E aí eu vou ter custo com rescisão. Então, o que eu faço? Eu contrato essa empresa temporária e esse empregado ele vai entrar com um contrato temporário e as verbas são menores também, né? Ele não vai ter multa, não vai ter aviso, entendeu? Porque ele é contrato temporário. Porque presume-se já a data de entrada, já tem a data de entrada e a data de saída, né? Ou seja, eu já faço o contrato já pensando no período que essa colaboradora vai voltar, entendeu? Então, é por isso que existe a questão do prazo determinado. Porque eu falo, contrato por prazo determinado, existem as modalidades, e tem o contrato por prazo determinado em si, né? Que é esse de 2 anos, tá? Mas utiliza-se desses outros contratos justamente por questão de custo, né? Porque aí acaba que eu tenho um custo menor. Porém, ele tem os seus requisitos. Eu não posso sair contratando por prazo determinado sem ver as regras da lei, né? Tem que estar todo ligado na questão da legislação. Senão eu não posso contratar.
Eu não posso contratar, por exemplo, direto uma pessoa como contrato por prazo determinado, referente à licença maternidade, contratar direto com a pessoa. Eu tenho que ter essa intermediação dessa empresa tomadora aí. Tá? Certo? Ok. Deixa eu abrir aqui o exercício. Professora, eu tenho uma dúvida. Que nem agora, final do ano, o pessoal está contratando funcionários temporariamente, né? Então, no caso, entra o contrato por tempo determinado? Isso, não, aí entra o contrato temporário, tá? Por quê? Aumentou a demanda, não aumentou a demanda da tua empresa? Aumentou a demanda de trabalho, certo? Aí, porque lá no contrato por prazo determinado e com relação ao contrato temporário, fala muito sobre a questão de demanda de trabalho. Ou seja, nesse período aí de fim de ano, né, eles falam freelance, né? Mas aí, o que eu faço? Eu sei que vai ser um período de 3 meses que tem esse pico, porque acontece isso mesmo, né? Geralmente no final do ano. Então, as empresas contratam esse freelance aí, que fala freelance, mas eles contratam como trabalho temporário, tá? E eu contrato por intermédio de uma empresa, tá? Mas esse contrato, ele também vai ser... Acabou? Mas aí também vai na carteira dele também, esse trabalho temporário, professora? Também é registrado? Vai sim, sim, registrado normal. Registrado normal, pela empresa tomadora, aquela que fez o intermédio, né? Entendi. Certo? Certo. É registrado normal. Recebe FGTS, recebe tudo. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui agora o exercício para a gente fazer e discutir. Peraí. Eu só não estou ligando o vídeo, tá, gente? Só para quem de repente chegou agora, porque tá travando muito, tá? Então, para a gente não correr riscos aí de não conseguir continuar a aula, eu desliguei o vídeo. O pessoal fala, desliga o vídeo, que aí fica mais, né? Bom, tô achando que é assim, não sei. Tá aí. Deixa eu compartilhar com vocês. Exercício 7. E agora? Deixa eu tentar compartilhar de novo, que deu erro aqui, falando que eu não posso compartilhar. Vamos ver, vou tentar de novo. Vocês estão vendo o exercício ou não? Não, professora. Não? Não. Não, né? Peraí. Minha internet nunca ficou tão ruim desse jeito. Deixa eu tentar interromper o compartilhamento, vou compartilhar de novo. Com exercício aí, né? Aí vocês acompanham, mas eu gostaria que vocês lessem comigo na tela, que fica melhor, é mais visual, eu gosto, mas vamos ver aqui. Tô achando que não vou conseguir compartilhar. Bom, hoje tá meio ruim mesmo. Não tô conseguindo. O botão de apresentar agora tá até desabilitado. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o seguinte. Vocês peguem o exercício de vocês, abram aí no computador de vocês, né, para vocês irem acompanhando. Porque aqui, para mim, não vou conseguir compartilhar com vocês
porque meu botão está desabilitado. Não sei o que aconteceu, mas para a gente não ficar perdendo tempo, tá? Eu vou ler com vocês, vocês acompanham aí na tela de vocês, tá? Ok. Porque não deu, não. Vamos lá. Então, vamos lá. O exercício 7 é da parte de contratos de trabalho, certo? O exercício 7, ele diz o seguinte: sobre o contrato individual de trabalho, segundo a CLT, assinale a alternativa incorreta. Nós vamos tratando um a um aí para a gente debater. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, sempre por escrito e por prazo determinado ou indeterminado. Essa alternativa está correta ou incorreta? Incorreta. Porque pode ser, Por que, pode ser ele verbalmente, está né? incorreto? Por que ele está incorreto? Porque sempre por escrito não pode ser, pode ser verbalmente. Justamente. Aqui ele fala sempre por escrito. Não, existe o contrato verbal também. Existe o tácito, o expresso, o verbal, né? Que às vezes, eu não fiz nenhum contrato, mas só de eu falar, vem na minha empresa trabalhar, é um contrato verbal, tá? E o acordo, e o tácito é aquela situação, né? Sabe aquela coisa quando o empregador finge que não tá vendo a pessoa trabalhando na empresa dele, acha que a pessoa, né? Ou seja, aquela situação que eu falo assim, de repente você vai trabalhar e sempre leva lá, de repente, um filho seu, sei lá, e ele é maior de idade e tá ali trabalhando, te ajudando, todo dia, todo dia, todo dia. O empregador tá vendo isso. Tacitamente, se ele tá vendo que a pessoa tá ali, ela tá trabalhando, vem todos os dias, você está vendo, você tacitamente está aceitando isso, tá? Então, pode acontecer de repente, isso aí virar aí um contrato efetivamente, né? Então, por isso que fala acordado tacitamente, tá? Então, pode ser tácito, expresso, verbal, tá? Por prazo determinado ou indeterminado. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observado regra contida em lei? Certo, né? Eu falei para vocês que o contrato de trabalho por prazo determinado, ele não pode passar de 2 anos, tá? Letra C. O contrato de experiência não poderá exceder de 90 dias? Não. Por quê? O contrato de experiência, o limite dele é 90 dias, e só pode ser prorrogado apenas uma vez. Eu posso fazer um contrato de 45 mais 45, 30 mais 60, 60 mais 30, 30 mais 30, não importa. Não, o limite é 90, não quer dizer que tem que ser sempre 90. Eu posso fazer um contrato de experiência de 30 dias e mais 30, e ser 60. Só que eu não posso prorrogar mais uma vez para poder chegar aos 90, tá? Considera-se como prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Sim, é isso que está na lei, tá? O contrato por prazo determinado ele tem tempo de início e de término, né? Os serviços especificados, o porquê que eu estou utilizando isso. Exemplo aí é o clássico empresa de ovos de chocolate, né? E de certo acontecimento suscetível. Letra E. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste depender da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. O que quer dizer isso? Eu fiz um contrato por prazo determinado. Aí, o que aconteceu? Deu lá os 45 dias, aí prorroguei por mais 45, acabou os 90 dias, eu cheguei na pessoa e falei, olha, a gente vai terminar o contrato, não estava dando certo, né, e tal, sei lá. O perfil não se encaixou, né, beleza. Termina o contrato. Aí passa 3 meses, você quer contratar essa pessoa de novo. Ela vai passar por um contrato de experiência de novo? Não. Se está dentro dos 6 meses, não. E aí o que vai acontecer? O contrato dela já não é por prazo determinado, que seria, de repente, um outro contrato de experiência, né? O contrato já é por prazo indeterminado. Ok? Então, existe essa situação aí, tem que tomar cuidado. Eu estou com uma situação de uma colaboradora que, no momento, na época, a gente terminou o contrato dela por causa da pandemia, né? Infelizmente, a gente estava com essa questão
das demissões, e aí a gente teve que terminar o contrato. Que elas faziam um bom trabalho. Nesses 90 dias a gente viu que elas faziam um bom trabalho, mas por questão de custo mesmo na empresa, a gente estava suspendendo funcionário, né, e tudo mais, então a gente pegou e fez o quê? A gente pegou e contratou ela de novo. Só que aí já não é mais por prazo determinado. Ela já entrou, já como já funcionária efetiva, que falam, né? Ah, está efetivado, porque passou do contrato de experiência. Mas aí ela já está por prazo determinado. Se passar uma semana, eu quiser demitir ela, eu vou ter que pagar aviso, multa, aviso indenizado de 10º, férias, enfim, tá? Então, essa é a essência aí dos 6 meses, ok? Até aí, tudo bem? Vamos, então, para o número 2, tá? Segundo o artigo 445 da CLT, o contrato de trabalho por prazo determinado, observada a regra do artigo 451, não poderá ser estipulado por mais de... Esse daí já está bem na... 2 anos, né? Certo? 2 anos, ok? Certo. Número 3. De acordo com a consolidação da lei de trabalho, analise as assertivas e indique a correta. Vamos lá. O contrato individual do trabalho não pode ser acordado verbalmente? Falso. A gente remete lá no exercício 1, né? Ele pode sim, né? Então, essa letra está errada, porque ela pode ser por escrito, tácito, por expressamente, né? Então, a gente já tinha visto isso. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. E aí, essa tá certa ou tá errada? Certa. Certa. Eu não falei isso no vídeo, mas o que acontece? Quando eu vou fazer uma divulgação de vaga, por exemplo, eu não posso colocar lá uma solicitação de experiência superior a 6 meses, tá? Então, geralmente, o que as pessoas fazem quando ela vai contratar, né? Quando ela vai fazer uma divulgação de vaga? Eu não posso colocar experiência de 1 ano. Não pode. Na lei, ele fala que tem que ser no máximo 6 meses, tá? A pessoa geralmente fala que tem experiência na função, mas não fala a quantidade de meses, entendeu? Isso aí é algo interno, tá? Mas eu não posso colocar lá, contar a experiência de no mínimo 2 anos. Tá? Porque a lei ela permite até 6 meses, tá? Então, nesse caso, essa é a correta. Mas vamos com relação às outras. O contrato de experiência não poderá exceder o prazo de 60 dias. É 60 dias? Não, 90, né? Então, essa também está errada. O contrato individual será obrigatoriamente alterado caso haja mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa? Não. Lembra que eu falei lá da parte do empregador? Lembra? Então, lembra que eu falei lá da parte do empregador que quando ocorre, né, estrutura jurídica ou algo do tipo, o contrato individual, ele não pode ser alterado. Ou seja, o empregado, ele está ali, ele não pode ser prejudicado. Então, vai continuar aquilo que já vinha sendo realizado, tá? Então, não muda nada no contrato dele. Mas... Um exemplo é, se eu abrir uma empresa e fazer transferência de uma empresa para outra, né? Vai mudar o contrato? Não, mudou lá, muitas vezes, o quadro societário, né? Foi alterado algumas coisas na empresa, foi feita essa transferência, mas o contrato individual, ele permanece o mesmo. Diga. É que eu vi que... acho que foi no artigo 468, porque mútuo acordo, mas aí a senhora fala na aula em relação à função, algumas alterações que pode ter, mas aí tem que ser com mútuo acordo, né? Sim. Sim, tem que ter mútuo acordo, tá? Qualquer coisa que eu for alterar no contrato do empregado, eu tenho que ter assinado, de preferência, claro, assinado, porque sem documento, como é que você vai provar, né? Muitas vezes é lógico que na esfera trabalhista, os fatos valem mais que os documentos, mas se você está numa empresa, qualquer coisa que você faça, que você altere no contrato do empregado, ele tem que assinar anuindo aquilo, tá? Vou mudar de horário? Ok, fulano, vem cá,
tá mudando seu horário a partir de amanhã, então você assina aqui que você tá de acordo. Vai alterar salário? Fulano, vem cá, assine o documento que tá alterando seu salário. Vai mudar de função? Fulano, vem cá, assine. Nada passa despercebido no direito do trabalho. Somente Então, nas empresas. mas Tudo o contrato individual será obrigatoriamente alterado. Então, a senhora falou que esse contrato individual não é alterado. E, por exemplo, assim, vamos mudar, como a senhora deu exemplo no vídeo, vamos mudar o horário. Mas aí não muda o contrato, e aí fica como o quê? Como uma nota? Como que fica isso? não, mas aí a gente faz um aditivo, né? Tá, entendi. A gente faz um aditivo de contrato com essa mudança. Um documento, né, especificando tudo na lei, né, de acordo certinho, que a pessoa estão de acordo, ambas as partes, aí o empregador e o empregado assina. Entendeu? Entendi. Aqui fala como se assim, quando eu falo será obrigatoriamente alterado, é se mudou de propriedade, mudou a propriedade ou a estrutura, automaticamente tem que alterar. É obrigado. Não, não é obrigado, entendeu? Ao menos que haja alguma alteração, mas haja mútuo acordo entre as partes ali. Exemplo. Tem uma colaboradora uma vez chegou para mim e falou bem assim: olha, eu trabalho um determinado horário X, né? Quando ela foi contratada para aquele horário. Ou seja, quando ela entrou, ela sabia que era aquele horário que ela ia trabalhar. Certo? Assinou o contrato, tudo bonitinho, tá lá, funcionária. Passou 90 dias de experiência, tá indo tudo lindo. De repente, a empregada chega para mim e fala assim: Fabiana, é o seguinte, eu tô querendo estudar, né? E o meu horário de trabalho pega um período que eu não tenho como estudar, né? E eu gostaria de mudar de horário. Queria que você me colocasse, por exemplo, do período da manhã até o período da tarde. Vamos supor, das 8 até as 6 da tarde, ela trabalhava das 1 até as... vou chutar um horário aí, né? Das 1 até as 9 da noite, exemplo, tá? Eu não contei a carga horária aí, mas só uma exemplificação. Aí ela falou assim, mas para eu poder estudar, só tem vaga em determinada empresa, de uma determinada faculdade lá, né, que teria aula, só para o noturno. E eu gostaria que a empresa mudasse meu horário. A empresa é obrigada a mudar o horário do empregado? Porque ela precisa estudar? Sim ou não? Não. Tá no Não. contrato. A empregada só se a empresa puder, né? Aí ela veio e falou para mim, não, mas olha só, a empresa, ela preza muito para que o colaborador estude, tudo mais, o empregado estude para evoluir, e aí vocês não mudam o meu horário? Eu falei, tudo bem. A gente preza sim para que o empregado ele se desenvolva, que ele faça uma faculdade, que ele estude. Porém, quando você foi contratada para este horário. Hoje, eu não consigo mudar o seu horário. Eu não tenho outra pessoa que possa trocar de horário com você. Então, eu não posso trocar teu horário. Aí ela veio questionar, não, mas isso está errado. Eu falei, não, é o horário que a gente contratou você, foi o horário que você aceitou. Agora, mas eu preciso estudar. Aí é uma prioridade sua. Se você precisa estudar e o curso que você vai fazer só tem à noite, e à noite você trabalha, aí você vai ter que avaliar se compensa você continuar na empresa. O que eu não posso é mudar o seu horário porque você quer que mude. Da mesma forma, o empregador fala assim, olha, fulano, é o seguinte, eu preciso que você trabalhe no período da manhã, não mais no período da noite, por exemplo. O empregador fala assim, olha, eu não tenho como, porque eu tenho minhas necessidades, eu tenho outros, né, outras prioridades, eu não posso porque eu já tenho, né, coisas para fazer nesse horário e não dá. O empregado, ele é obrigado a aceitar? Não. Se o empregador achar que não tem como continuar com esse empregado porque ele não tem como mudar de horário, a única saída seria o quê? Dispensar o empregado por causa disso. Eu não tenho como ficar com o empregado se eu preciso que ele mude naquele horário e de repente eu não tenho como, é questão de avaliar. Né? Aí falou assim, olha, eu preciso que mude para esse horário. Infelizmente você não pode, não tem como. E aí o empregador também tem o direito de dispensar se a pessoa não quiser mudar esse horário. Porque é uma dispensa arbitrária, né? É uma necessidade da empresa. Eu não estou fazendo nada demais com relação a isso. Porque eu não posso obrigar o empregado a mudar de horário, né? Ele muda se ele achar que ele deve mudar. Por isso que tem que ter a anuência dos dois, tá? Outra coisa, um exemplo é assim. Você contrata um empregado para trabalhar das 8 às 18, das 8 às 17, com uma hora de intervalo, de segunda a quinta,
ele faz esse horário. Aí na sexta ele tem 2 horas de almoço, para ele não trabalhar no sábado. Na verdade, ele trabalha de segunda a sexta para compensar o sábado. Ou seja, a empresa já dá essa necessidade para ele. Falou, olha, aqui nós não trabalhamos no sábado, né? Então, de segunda a sexta, a carga horária sua de 44 horas semanais, você divide aí, a gente divide dentro de segunda a sexta, né? Então, você completa a sua carga horária e no sábado você não precisa vir, ok? Ok. Aí passa um tempo, o empregador fala assim, olha, é o seguinte, eu preciso, agora a minha empresa vai começar a trabalhar no sábado, eu preciso que você volte a trabalhar no sábado. Ou que você comece a trabalhar no sábado. O empregado é obrigado? Existe aquela situação. Quando você me contratou de segunda a sexta para trabalhar e distribuir a carga horária de segunda a sexta. Agora você está pedindo para que eu trabalhe no sábado. No sábado eu não posso, porque eu estudo, ou de repente, sei lá, faço outra coisa, não tem como eu trabalhar no sábado. O empregador, ele não pode exigir isso do empregado, porque o contrato dele, quando foi lá no início que contratou, era um horário. Então, agora ele quer que mude? Só se o empregado falar, não, beleza, tranquilo, eu aceito, assino o documento que eu vou trabalhar no sábado. E aí, aquela carga horária de 4 horas, que foi distribuída, né, durante a semana, ela vai ser trabalhada no sábado, tá? Então, tudo isso aí tem que ser muito bem acordado, o empregado tem que estar com o consentimento dele. Agora, sim, qualquer mudança que você for fazer no contrato, tá? É importante lembrar o seguinte, que desde que esteja de acordo com a lei, dentro da lei, tá? Algum tipo de alteração que você faça que está em desacordo com a legislação trabalhista, ela é nula de acordo com o artigo 9 da CLT. Então, ela não é válida, tá? Então, tem que tomar cuidado, que não é sair alterando o contrato do empregado, a Deus dará. Não, é aquilo que está dentro da lei, tá? Número 4. À luz da consolidação das leis do trabalho, né? CLT. Vou pegar aqui. Pelo entendimento dos tribunais, julgue o item a seguir referente a aspectos pertinentes ao contrato de trabalho. Conforme a CLT, empregado que recebe gratificação de função há mais de 10 anos perderá tal retribuição caso seja revertido ao cargo efetivo anteriormente ocupado. E aí eu quero que vocês definam para mim aí o que seria a resposta certa. Qual seria a resposta certa nesse caso? Existe, sim ou não? Pode, não pode? Então, professora, com a reforma que teve, na verdade, isso aí está certo. Aí eu coloquei o artigo aqui 468, só que já tem algumas decisões de jurisprudência que incorpora, que não pode perder a gratificação. Quer dizer, pela reforma agora perde, mas já tem jurisprudência falando que, quer dizer, pela reforma é certo. Mas tem uma certa jurisprudência que já estão colocando para não perder. Certo. Ó, eu vou ler para vocês um negócio, para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão, tá? Tá dando eco, né? Sim. Muito. Eu não sei o que acontece com esse... No meu, o seu também tá dando? Então, o meu, a hora que eu falei agora, deu eco também. Aí. Tá, ó. Com relação a essa parte da CLT, porque com a reforma, ele fala que sim. Mas vamos lá, vamos pensar. E aí é aquela coisa. Eu não concordo com isso. Apesar de que aqui na resposta seria certo, porque na reforma fala e tal. Por que eu não concordo? Porque imagine uma pessoa que está há mais de 10 anos recebendo uma gratificação de função, e ela está num cargo de líder, de gerente lá, e depois desses 10 anos você retorna ela para a função que ela estava 10 anos atrás. Já começa aí uma outra situação, que não envolve nem tanto só a gratificação de função salário, né? Envolve outras questões aí. E muitas vezes está relacionada à questão de ego, né? A questão de, a pessoa se sente, muitas vezes, humilhada porque foi rebaixada de cargo. Então, assim, a reforma, ela permite, mas tem que haver uma certa consenso aí, um certo, como posso dizer, bom senso, né? Na verdade,
do empregador. Ó, vou ler um negócio para vocês aqui. A pergunta seria: há limites ao empregador para a supressão da gratificação de função? Tá? Quer dizer, há limites? A reforma trabalhista passou a permitir a supressão da gratificação de função do empregado ao revertê-la ao cargo originalmente ocupado. Então, eu era gerente de RH, fiquei lá um tempão, ganhando a gratificação de função. Tá, e o que acontece? Depois passa um tempo, me voltam para analista de RH. Opa, saí do cargo de gerente, de líder, de cargo de confiança e voltei para o cargo anterior, né? Ao revertê-lo ao cargo originalmente ocupado, independentemente do termo de exercício da função de confiança. Limites à supressão. Informativo 209 do TST. A segunda turma do TST decidiu que o reclamante que tiver a gratificação de função suprimida em circunstância que viola os princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana terá direito ao recebimento de indenização por danos morais. Entende que a questão não é só o valor, não é só o que eu recebo de 40% a mais nesse contrato, porque eu tenho um cargo de confiança. Existem outras questões aí, principalmente no que diz respeito à dignidade da pessoa humana. Existe um ser humano ali, né, que muitas vezes se dedicou um tempo imenso aí como gestor de uma área, e de repente começa, o que acontece, gente, isso aí eu não estou falando porque acontece, a pessoa de repente começa a ter problemas, dificuldades, começa a ser rechaçado no ambiente de trabalho, e aí o empregador, que eu acho mais sensato, em vez de mandar logo a pessoa embora, que eu acho mais sensato, isso é minha opinião, tá? Não é uma regra geral aí. Acho mais sensato é dispensar a pessoa, entendeu? Pagar todos os direitos dela, do que de repente rebaixá-la ela de cargo e tirar a gratificação. Porque ela vai estar no local de trabalho em que ela tinha uma posição, e a gente sabe que o ser humano tem disso, né? O tal do ego do ser humano é terrível. Então, assim, ele estava num cargo, aí ele foi rebaixado. Ele já fala já esse termo, rebaixado, né? E aí não é só essa questão do empregador em si que fez isso. Ele vai estar diante dos colaboradores, dos outros colegas, outros pares dele, né? E aí, o que acontece? Eu participava de reunião gerencial, não participo mais. Eu participava do grupo de gestores, eu não participo mais. Entende a situação? Começa a ir muito além de salário. Então, no caso, o trabalhador que foi destituído do cargo de gerente e passou a exercer a função de técnico bancário, essa é uma hipótese, tá? Ocorre que a reversão ocorreu durante o período em que o trabalhador estava em férias, essa é uma situação, não tendo sido nem mesmo comunicado da modificação. É um exemplo de uma situação, né, que, ou seja, nem o empregado nem foi comunicado, ficou de férias quando voltou de que já não era mais gerente. Abuso no poder de direção. Nesse caso, abuso do poder diretivo do empregador, o empregado tem direito ao recebimento de indenização por danos morais pela supressão da gratificação da função. Então, na verdade, o que ocorre? Existem situações que a gente tem que pesar muito na balança, tá? Porque aqui o exemplo que dá é que a pessoa saiu de férias, era gerente do banco. Quando ele voltou, ele já estava como técnico. Opa, eu entro na empresa e eu já não sou mais gerente. Eu sou técnico. Me passaram, trocaram minha função sem ao menos eu ter a ciência, ao menos ter comunicado, né? Então, isso aí já seria um problema de abuso do poder de direção do empregador, tá? E aí, como eu falei, pode ocorrer sim, e de repente o empregado entrar na justiça porque ele achar que ele, né, foi humilhado. E aí, se realmente aconteceu várias situações que vão levar a isso, com certeza. Tá? Professora? Mas, se ele... Professora Jucinéia, principalmente, mexe com a dignidade mesmo humana, né, porque ele sabe que ele foi retirado do setor porque colocou outra pessoa no lugar, mas geralmente os outros colegas vão achar que ele fez alguma coisa errada e recebeu isso como punição, né? Então, ele fica mal, né? Tem muito disso mesmo. Muito disso. Pode acontecer esse tipo de situação, né? Porque a primeira pergunta, e aí eu falo, a primeira pergunta que vão se questionar, por que a pessoa fulano saiu do cargo tal e foi para o cargo, né? Estava o cargo gerente e caiu para o cargo de técnico bancário. A gente sabe que o ser humano tem, né? De, coisa boa não foi. Aí começa, né? Conversinha de corredor,
de repente pode ter chacota na empresa, tudo isso aí vai acarretar danos morais aí se o empregado entrar na justiça. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu, sinceramente, não aconselho. Se realmente a pessoa não está dando conta, não está dando certo, já deu. Então, o melhor é dispensar. A pessoa sai tranquila, beleza, não tem essa questão de ter que entrar na empresa e ter que passar por essas situações. Tá? Então, e aí, tem uma coisa que muitas empresas fazem e que eu sempre aconselho, sempre falo, gente, tem que tomar cuidado. Por quê? O colaborador, o empregado, quando ele entra na empresa, ele fica um tempo, e aí ele desenvolve bem o trabalho dele. É normal isso acontecer, né? Eu entro como analista, estou desenvolvendo muito bem o meu trabalho, dou resultado, nunca liderei, nunca tive cargo de confiança. E aí, porque eu me desenvolvi bem, eu dou resultado como analista, a empresa acha que como gestora eu vou dar certo. E aí, o que ela faz? Ela pega e promove essa pessoa sem ao menos ter passado por um treinamento, sem ao menos ter tido, né, uma avaliação de acompanhamento e tudo mais, e joga a pessoa para o cargo de liderança. Aí que começa o problema. Por quê? A pessoa, ela pode ser uma ótima analista, mas ela pode, de repente, não se dar bem como gerente. Acontece. E eu já passei por situação assim, promover o funcionário. Eu falei, gente, isso vai dar problema. Ele é ótimo como analista, mas avalia o perfil dele, ele não vai conseguir, assim, não que ele não seja competente para isso. Só que muitas vezes a pessoa, ela não desenvolve tão rápido. E às vezes a empresa coloca você como cargo de gerente, ela quer resultado para ontem. Para ontem. E aí, para estar num cargo de liderança, você tem todos aí as competências inerentes do cargo. Uma delas é exercer a liderança, né? E aí a pessoa não tem aquele tino, mas porque a pessoa dá um bom resultado, executa bem o trabalho, ela acha que essa pessoa vai conseguir liderar bem outras pessoas. Porque quando a gente fala em cargo de gerência, né? A questão é liderança, é liderar pessoas. Muitas vezes a pessoa ela trabalha muito bem sozinha. No trabalho dela, eu tenho que executar, executa, resultado, entrega. Mas quando chega na parte de gerir outras pessoas, é que o problema começa. E aí que os conflitos maiores nas empresas começam. É com a questão da gerência, liderança. Tá? E por que você está muito voltado para a parte do direito do trabalho? Porque é aí que vai surgir os conflitos que vão gerar, muitas vezes, né? Se a pessoa que está lá com cargo de gerência, ela não tem habilidade para aquele cargo, aí ela começa a cometer assédio moral com os colaboradores da empresa, né? Aí ela não consegue dar o resultado que se espera, né? Começa a gerar conflito, começa a dar problema, entendeu? Isso aí vai me gerar passivos trabalhistas. A questão não é só a execução do trabalho, mas é aquilo que eu vou ter de conflito com outras pessoas, que essas pessoas que conflitaram com esse gerente vai me gerar problema. E, gente, as pessoas quando entram na justiça do trabalho, em sua maioria, não é nem contra a empresa, é por causa do gerente. Às vezes ela não tem nada contra a empresa, mas ela foi demitida por alguma situação, um conflito, ela fala, pois bem, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar na justiça, não é nem por causa da empresa, tem colaborador que chega na sua cara e fala assim, ó, não é nem por causa da empresa, a empresa para mim é ótima, mas aquele gestor, ele cometeu tanta coisa comigo que eu vou entrar na justiça. Aí ela quer punir a empresa, né, porque aquele gestor tá na empresa. Acontece isso? Acontece. Porque geralmente assim, o pessoal, quando funcionário, quando pede conta, quando é demitido, quando tem alguma situação e tal, muitas vezes não é na generalização, não é geral, mas é por causa de conflito com o gestor. Tá? Então, essa questão da liderança dentro de uma empresa, eu volto nessa questão da gratificação de função, do tira ou não tira, tem que pensar muito bem quando você vai, principalmente, promover alguém dentro da empresa, contratar um líder. Tá? Porque são os líderes que fazem o barco andar ali, né? E se você tem um líder que realmente não tem essa competência, isso vai gerar problema sim, e passivo trabalhista. Porque os conflitos aumentam, os colaboradores começam a ter problemas. Tem colaborador que, porque o líder faz certas coisas com ele não bate ponto, ele não registra horário de intervalo, ele chega atrasado, ele faz hora extra sem precisar, tudo isso por causa do gestor. Tá? Então, existe essa situação aí.
Okay? Professora? Mas, aqui, nessa questão de... Pode falar. Assim, eu concordo com tudo que a senhora está dizendo, toda essa parte aí que foge um pouco até da parte jurídica, né? Porque tem essa parte de comportamento mesmo, que é do ser humano, mas, assim, essa questão aí que envolve a gratificação, com essa nova legislação, ela não deixa uma insegurança jurídica, porque, assim, veja só, a legislação, ela é a favor de que isso pode acontecer, ou seja, o empregado ele pode voltar ao cargo anterior sem ter essa gratificação. Mas a justiça ela já reconhece através da súmula de que isso pode ser a favor do funcionário, entendeu? Isso não dá uma insegurança não, jurídica nesse processo? Com certeza. Com certeza. Quando foi feita, quando saiu a reforma trabalhista, muitas questões aí, principalmente os advogados trabalhistas, né, começaram a discutir vários assuntos, porque tem muita coisa aí que você fala, na lei tá isso, mas já tem jurisprudência dizendo o contrário. Então, por isso que eu acredito eu, que as empresas têm que pesar no bom senso. Entendeu? Porque a lei fala que sim, mas vamos supor que eu tirei esses 40% dessa pessoa, mas ela não tinha 10 anos de empresa, ela tinha 1 ano, 2 anos, e aí essa retirada dessa gratificação de função foi algo tranquilo, foi algo que foi muito bem planejado, né? Aí vai acontecer uma coisa se essa pessoa entrar na justiça, né? Porque a lei fala que pode. Se chegar um fiscal na empresa, você vai ter documento que ela assinou, tá tudo bem, não vai acontecer nada. O problema é a forma como isso foi feito. Por isso que eu falo que, assim, as relações do trabalho, ela está muito ligado com a questão, como posso dizer, por isso que fala relações, né? Relacionamento, forma como é feito, as coisas. Tá? Essas inter-relações porque pessoais, a lei, né? Isso, porque a lei ela é clara nas coisas. O problema é como as coisas são feitas. Esse é o problema. Então, o direito do trabalho, acredito que tem que ter uma transformação nas relações de trabalho. Porque, na verdade, não é só o que está na lei em si, mas o que está além disso. Porque o trabalho é um direito fundamental, né? Ou seja, você consegue ter um plano de saúde, ter alimentação, ter uma casa legal, sei lá, ter um carro, se alimentar bem, se você não tiver um trabalho? Não. Não tem. Então, o trabalho é um direito fundamental do trabalho, é um direito fundamental do ser humano. Por isso que fala, né? Fala muito essa questão da dignidade da pessoa humana, né? Então, imagine que eu passo 1/3 da minha vida dentro de uma empresa. No mínimo que eu tenho que ter naquela empresa é respeito e consideração, acredito eu. Então, quando a gente fala das relações do trabalho, né, eu costumo tocar muito nessa questão relacional, porque é isso que acaba culminando, muitas vezes, um passivo trabalhista. Porque se a lei fala, se eu tirar a gratificação, tá lá na lei escrito que pode. Mas beleza, eu tiro de uma forma que foi planejada, foi de uma forma coerente, né? Uma forma que não vai gerar nenhum tipo de dano para esse empregado, tranquilo. O problema é quando é feito de forma, né, sem planejamento, aí faz daquele jeito que começa a rechaçar a pessoa, né, excluir. E aí a gente entra na questão do assédio moral. Eu gosto de falar bastante sobre assédio moral e o assédio sexual, porque isso é tema da minha dissertação de mestrado. Então, a maioria das situações que acontecem no direito do trabalho, na parte trabalhista aí, é a questão relacionamento. Não é nem... Porque o que está na lei, é o que você tem que fazer. Está lá, tem que cumprir. Mas a forma como é feito, né? Então, tem que ter
E tem que ter, assim, também um outro tema legal, é o compliance, né? Vocês já ouviram falar no compliance? Você deve ter ouvido falar do compliance. É a forma também de fazer, de proteger a empresa de determinadas situações. Então, eu acho que tudo tem que ser feito da forma que não vai me gerar situação nenhuma por empregado. Eu não posso desrespeitar o empregado, não posso desrespeitar o empregador, tem que haver consideração aí, respeito em ambas as partes. Porque assim como o empregador precisa daquela mão de obra, o empregado precisa daquele trabalho. Então tem que haver esse consenso aí, essa relação tem que ser boa, né? Para não gerar problema depois, futuros. Certo? Bom, o número 5. Com relação aos contratos de trabalho por prazo determinado, quais as modalidades encontradas e qual a diferença entre elas? Alguém poderia falar para mim? São 4 modalidades, né, professora? Eu coloquei o contrato por prazo determinado em si. Não entendi, fala mais alto. Sim. É o contrato por prazo determinado em si, o contrato de experiência, o contrato de aprendizagem e o contrato temporário. Certo. Essas são as modalidades. Aí tem Qual é a diferença entre elas? Basicamente, a diferença está na forma, né, e no prazo de contratação. O de experiência tem um prazo máximo ali de 90 dias, podendo ser prorrogado, né, apenas uma vez dentro desse período. O de aprendizagem é realizado aquele lá que é através das instituições de ensino, né, SESC, SENAT, essas instituições de ensino profissional. E o contrato temporário, que é realizado por intermédio de uma empresa lá, até na aula que a senhora citou, acho que é RH Brasil, se eu não me engano. E o por prazo determinado em si, ele não pode, tem a regra que não pode exceder 2 anos. Seria isso. Certo. Ok. É esse tipo de contrato mesmo. Contrato por prazo determinado, de experiência, temporário, de aprendizagem, né? São esses tipos de contrato que nós temos, são os mais comuns. Né? Claro que tem outros contratos aí, mas os mais comuns são esses aí, que são mais usuais, na verdade. Tá? E aí a diferença entre eles é a questão de prazo, né? A questão do tempo lá de prorrogação, que é só uma vez. Né? Até no contrato de aprendizagem, eu posso fazer o contrato de aprendizagem por 1 ano e prorrogar por mais 1. Eu não posso prorrogar mais de uma vez. Então, a regra é que a prorrogação seja uma única vez e que não ultrapasse aí o limite total do contrato. Tá? É importante que os contratos de trabalho, eles sejam muito bem feitos. O que eu tenho pego bastante? Contrato muito assim, vamos supor, se você tem um cargo de motorista dentro da empresa, tudo bem que no contrato de experiência normal, o que vai acontecer? Ele vai ter lá seus dados, a data do início, a data do término do contrato, sua função, né, o cargo, o horário de trabalho, que tem horário de intervalo, geralmente vem a cláusula que fala sobre se você causar algum dano na empresa, né, e aí você teria que arcar com os expulsos, dependendo desse dano, se for comprovado, ponto. Mas aí eu falo, o motorista, ele tem várias situações que eu posso colocar dentro do contrato. Porque tem as paradas obrigatórias, porque ele não pode isso, não pode aquilo, porque ele não pode, por exemplo, tem aquela questão, quando o motorista entra na empresa, ele tem que fazer exame toxicológico, então ele tem que colocar ali que ele não pode usar nenhum tipo de bebida alcoólica, que ele não pode isso, não pode aquilo. Então, o contrato, ele tem que ser de acordo com o cargo. É claro que tem cargos que são bem simples, então você tem um contrato simples, mas tem cargos que eles são muito específicos. E aí é importante que haja um contrato, né, voltado para aquele cargo. E aí, o que é importante? Ah, mas eu peguei um contrato que tem dentro do meu sistema. Geralmente, as empresas, elas usam um sistema lá que mexe com folha e faz o contrato automático. O ideal, sempre, quando você vai ter um cargo diferente na tua empresa, é você contratar aí, de repente, sua empresa já tem uma assessoria jurídica, né? Passar para essa assessoria para que ela possa fazer um contrato propício para aquela vaga.
para aquele cargo lá. Porque aí ele já vai ter certinho as cláusulas que são inerentes àquele cargo. Então, cada cargo ter o seu contrato, e não um contrato padrão para todos. É claro que, se for um contrato de experiência, a gente sabe que é 45, aí pode prorrogar mais uma vez, isso é básico. Mas tem situações em que um contrato exige vários requisitos. Então, é importante você colocar isso no contrato. Tá? Então, assim, se tem uma assessoria jurídica, né, as empresas falam, ó, se passa para o advogado ver certinho, porque isso vai te salvar lá na frente também. Então, tudo tem que ser muito bem feito. Se tiver uma vírgula, uma vírgula errada, no lugar errado, aí pode dar um problema, né? Então, o contrato ele tem que estar sempre ligado aí realmente ao cargo que está sendo ocupado ali dentro da empresa, tá? Bom, gente, então esse foi o exercício 5. Nós resolvemos esse exercício, né, que é sobre contrato de trabalho. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida ainda com relação aos contratos, por quê? A gente vai... Tá dando eco, né, gente? Melhorou um pouquinho. Tá dando um eco, está travando o meu computador. Peraí. Melhorou, né? Tá. Tá? E a remuneração, ela envolve tudo aquilo que é pago para o empregado, né? A gente fala de equiparação salarial, a gente fala dos tipos de salário que você paga. Tem salário da categoria, tem um salário profissional, tem os adicionais, né? Salubridade, periculosidade, adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de transferência, né? Tudo isso aí está pautado na legislação. Comissão, gratificação, ajuda de custo, tá? Diárias para viagem. Então, todas essas verbas que a gente fala, né? São pagos, né? Para um empregado aí, dependendo da sua função, né? Que ele exerce na empresa, existem algumas verbas que são obrigatórias, tá? E aí a gente entra na parte de remuneração, tá? Na próxima aula eu vou mandar o vídeo para vocês, já para vocês assistirem, para a gente poder já entrar nesse assunto, tá? Com relação à terceirização, eu queria que vocês, como eu pedi uma pesquisa, eu gostaria de que vocês comentassem sobre a pesquisa que vocês fizeram, tá? O exercício 6 sobre terceirização a gente vai fazer numa próxima oportunidade, próxima aula. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre o que vocês pesquisaram, tá? Sobre terceirização, que foi o exercício 5 que eu passei, que era a pesquisa, e depois eu passei o 6. E aí, quem que vai falar para mim sobre terceirização? Quem que pode comentar sobre isso? Professora, nessa pesquisa aí... Alguém? Kleber, vou comentar um pouco aqui. Nessa pesquisa, professora... Pode falar. Que eu tô Pode sem falar. o celular aqui, mas é por isso que eu não tô ligando, tá com problema em minha câmera frontal. Nessa pesquisa, ela também, né, com a reforma trabalhista, deu para verificar que foi bastante modificado. No que tange, ela veio, né, a questão da terceirização ser regulamentada na reforma trabalhista, né, de 2017, porque até então ela não tinha regulamentação, né. Existia, se não me engano, era súmulas do TST que regulava, né, essa questão até então. E aí, com a reforma trabalhista, né, veio a lei e determinou como que é realizada a terceirização hoje no Brasil. E pela pesquisa, assim, no meu ponto de vista, deu para ver, inclusive, eu acho que teve até uma questão no exercício que a senhora passou, que falava, né, sobre as vantagens e desvantagens da terceirização. E deu para ver que, assim, pro empregador, é vantajoso, no meu ponto de vista. Entretanto, para o trabalhador, eu não vejo tanta vantagem assim, porque, de fato, apesar de falar que não, que o trabalhador não vai receber menos que o salário do trabalhador efetivo lá da empresa, né, a gente sabe, até porque na legislação cita isso, que o trabalhador, que
que o empregador pode colocar no contrato de trabalho do terceirizado, né, a empresa lá, que ele pode receber o mesmo salário, a mesma remuneração do trabalhador efetivo, no caso lá. Então, assim, o mais discrepante que eu achei nessa pesquisa foi essa questão aí. É bom, por um lado, né, para quem contrata, só que para a ponta pro elo mais fraco, eu não acho que é uma boa. Mas serviu para regular, né? Porque antes não tinha nem regulamentação, então foi um avanço, de qualquer forma. Certo. Ok. É o Kleber que falou, né? Ok. Isso. É o Kleber que falou, né? Gente, tá dando eco, o meu... Gente, tá dando eco Muito. o meu áudio, né? Nossa. Eu tô vendo que eu tô falando e eu tô ouvindo de novo eu falando. Ele vai e volta, porque agora já não deu. Pois é. Quer ver? Daqui a pouco tá? Eu não sei o que é, porque aquela hora eu entrei e saí, né? Tá dando eco agora? Não, parou, né? Parou. Bom, quem mais pode falar sobre a pesquisa sobre terceirização? Bom, Parou, professor. quem mais pode falar sobre a pesquisa sobre terceirização? Tá dando... Professora, toda hora dá eco quando alguém Professora. o áudio. Quando tá só você, não dá. Será que é quando tá com o áudio ligado? Isso, quando alguém tá com o áudio ligado, dá eco. Aí se tira, volta normal. Ah, tá. Então, se puderem desligar o microfone aí, porque senão pode dar esse retorno, né? Acredito eu. Bom, então, alguém mais pode falar sobre a questão da terceirização? Na verdade, assim, tem duas correntes, né, que fala que uma é favorável, que veio, na verdade, para diminuir a redução dos direitos, né, da classe obreira, sem qualquer tipo de proteção. Essa corrente que não é favorável, contrariam totalmente o que era estabelecido, sendo coisas assim absurdas que o pessoal mandou ver. E tem uma outra corrente que é favorável, que afirma que permite a negociação coletiva seja utilizada como instrumento de proteção dos trabalhadores e não afronta nenhum preceito de ordem jurídica. A corrente que fala que não é favorável fala que é até anticonstitucional algumas coisas. E tem essas duas correntes aí, mas a terceirização, na verdade, não é uma coisa nova, né? Não é uma inovação na área jurídica. Já vem sendo vista há muito tempo. Ela já existia, né? Só que ela não... a maior mudança que teve com a terceirização foi eu terceirizar a área fim, né? Que antes não era permitido. Antes eu só poderia terceirizar a área MEI. O que quer dizer isso? Eu poderia terceirizar, vamos supor, se eu tenho uma empresa que mexe com venda de produtos agrícolas, por exemplo, eu poderia terceirizar, por exemplo, o pessoal da limpeza, né? Eu poderia terceirizar, porque não é minha área fim, não é venda. Hoje eu já posso terceirizar essa área fim. Agora é importante lembrar que quando eu falo em terceirização, até falava assim, precarização do trabalho, né? Com essa terceirização. Ela já existia. A terceirização, na verdade, com a reforma, ela trouxe essas novidades aí. Né? Tá dando eco de novo, né? E aí, o que acontece? Essa lei, a 13.467, de 13 de julho de 2017, né? Que ela teve vigência lá depois de 120 dias da publicação, que foi ocorrida em 14 de julho de 2017, na CLT. Ela fez alteração na CLT e também em outras leis, né? Porque aí teve a lei do contrato temporário, que é 6.019/74, aí tem a lei 8.036/90, 8.212/91, que também trata um pouco da parte de previdência, enfim, foram alteradas e adequadas às novas relações de trabalho, que adequadas geralmente ao que foi a reforma trabalhista. Como a Anúncio disse, a terceirização não é algo novo, né? A terceirização, ela já existia já muitas empresas já se beneficiavam dessa terceirização, que seria o quê? Eu contratar uma empresa terceirizada para prestar serviços para a minha empresa.
Só que até então, essa terceirização ela só poderia ser feita pela área meio, não área fim, né? Então, eu poderia contratar, por exemplo, em vez de eu contratar uma pessoa da área de serviços gerais, né, para fazer limpeza na minha empresa, porque precisava de bastante, eu fazia o quê? Eu contratava terceirizado para fazer isso para mim, né? E aí, o que acontece? O importante aí na terceirização é que não haja a questão da subordinação, né? Porque quando eu falo em vínculo de emprego, a gente fala daqueles quatro requisitos, né? Que a gente já estudou sobre esses requisitos. E quando a gente fala em terceirização, não pode haver, né, nesse caso, que eu acredito ser uma das mais importantes requisitos do vínculo empregatício, que é a subordinação. Né? Quando eu falo em terceirização, eu contrato uma empresa terceirizada para prestar serviços na minha empresa, prestar serviço. Não é disponibilizar uma pessoa em si para fazer aquele trabalho e ser só aquela pessoa. É importante ter essa referência aí, tá? Então, na verdade, a terceirização, ela tem que envolver necessariamente prestação de serviço, né? E não fornecimento de trabalhadores por meio de empresa interposta. No caso dos trabalhadores temporários. Existe uma diferença aí, tá? Porque tem aquela história, o trabalhador temporário, ele vem para substituir pessoal permanente, né? Por causa de situações como licença maternidade, auxílio-doença, férias. Quando eu falo em terceirização, eu contrato uma empresa terceirizada para prestar serviço na minha empresa. E aí, por que eu falo de empresa interposta, de um fornecimento de trabalhador por empresa interposta? É eu pegar e falar, fulaninho 1, esse fulano vai para essa empresa e vai ficar lá só ele. Não, porque quando eu contrato prestação de serviço, hoje pode vir fulano, amanhã pode vir ciclano, no outro dia pode vir beltrano, porque eu contratei prestação de serviço. Eu não contratei fulano por aquela empresa interposta para vir trabalhar na minha empresa. Entende? Existe a prestação de serviço. Então, quer dizer, quando eu faço o contrato com uma empresa terceirizada, eu digo o seguinte, olha, eu preciso, tá, vamos supor, que seja, não pode ser da área fim ou da área meio. Eu preciso eu estou contratando serviço da área de limpeza. Então, quer dizer, hoje vem uma pessoa, amanhã vem outra, tá? Não tem uma pessoa específica que vai, só ela que vai vir. Tem essa questão dessa essência aí, tá? E também a questão da subordinação. Porque quando uma empresa terceirizada está na minha empresa, e vamos supor que seja para a área de limpeza, que é o que mais utilizam, né? Você contrata essa empresa e essa pessoa que seja, né, que vai trabalhar lá hoje. Aí ela, de repente, fez serviço mal feito, não fez tal coisa, e você não gostou, você vai ter que chegar nessa pessoa para falar que ela vai ter que fazer o serviço da forma como deveria. Exemplo, eu vou chegar nessa pessoa direto? Não, porque se eu chegar direto nela, está ocorrendo a subordinação. Eu tenho que o quê? Entrar em contato com a empresa e falar, olha, está acontecendo isso, e a pessoa que está aqui não está fazendo, que veio hoje não fez da forma como deveria, o trabalho tal, então eu quero que você resolva essa situação para mim. O que eu não posso é eu, da empresa, falar direto isso para o empregado. Você fala, mas quem que vai saber, quem que vai ver, quem que vai? Mas aí a pessoa que está recebendo essa demanda aí, que é a pessoa que está trabalhando lá, né, ela vai ter essa ideia de que, bom, então quer dizer que a fulana, Fabiana, da empresa X, que eu estou trabalhando hoje, ela veio diretamente para mim e disse que eu tenho que fazer meu serviço dessa forma. E não aquela pessoa que me contratou da empresa terceirizada. Então, tem que haver essa questão também, que não pode ocorrer a subordinação, tá? Então, tem que tomar cuidado com essa questão da especificidade do trabalho em si, tá? Então, hoje a terceirização, as empresas utilizam-se dessa terceirização? Sim, utilizam. Porque muitas vezes, se eu contrato um trabalhador efetivo para determinado cargo lá, ou determinada função que ele vai exercer, às vezes, dependendo da área, é mais fácil eu ter uma empresa terceirizada, porque se a pessoa que vinha hoje não puder porque está doente, porque aconteceu tal coisa, ela vai mandar outra. De alguma forma, eu não vou ficar sem uma pessoa ali. Diferente se eu contrato esse empregado diretamente na minha empresa, se ele fica doente, se acontece alguma coisa, ele não vai trabalhar, e de repente, aquele trabalho lá
é essencial que tenha sempre alguém lá. Se faltar, vai me dar problema. Então, eu contrato, de repente, uma empresa terceirizada, porque ela sempre vai ter alguém para mandar. Agora, quando eu falo em serviços da área fim, a área fim era fim da empresa, é aquilo que é o porquê de ser da empresa. Se é um comércio, é a venda, né, por exemplo. Então, se eu contrato alguém da área fim, muitas empresas ficam com receio para falar assim, não, a pessoa que vai ficar da área fim, ela vai ter muita informação, ela vai ter, né, de alguma forma a informação vai chegar na mão dela, então eu não quero que ela tenha acesso, por mais que, lógico, vai ter uma pessoa intermediando isso lá, porque eu não vou falar direto com essa pessoa, porque senão gera subordinação. Então, aí muitas empresas preferem não contratar direto uma terceirização da área fim, porque é algo muito inerente da empresa, eu quero que seja empregado da minha empresa. E aí as áreas meios que vão, né, são mais utilizadas a questão da terceirização. É o que eu mais vejo, né? Mas não quer dizer que eu não possa contratar, por exemplo, alguém para a área fim. Isso vai depender muito da empresa, tá? Então, é importante estar ligado nessa questão aí. E outra, quando a gente contrata uma empresa terceirizada, a gente tem que estar ciente se essa empresa está pagando certinho o salário da pessoa, dos funcionários que vão lá trabalhar, se ela paga FGTS em dia, se ela paga os encargos trabalhistas aí, FGTS, INSS, tá? Porque pode ocorrer de repente, essa empresa, esse funcionário, ele vai trabalhar na tua empresa, mas aí ele trabalha tudo em uma, em outra, mas ele volta a trabalhar na sua empresa, ele não fica ali direto, mas ele está em uma vez ou outra, ele está na tua empresa. E aí essa empresa, a terceirizada não está pagando salário, não está pagando o FGTS, que o FGTS, quando eu não pago, se eu não pagar FGTS durante 3 meses, eu posso entrar com rescisão indireta na empresa, né? E a empresa é obrigada a me dispensar e ainda pagar o que ela não está pagando. E aí, com essa reforma, né, a empresa que contratou essa terceirizada, ela pode ser responsabilizada de forma subsidiariamente, tá? Então, assim, a empresa contratante, que é a tomadora, ela é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas, né, referente ao período que ocorrer a prestação de serviço. Isso aí já previa, inclusive, na súmula 331, né, que fala sobre a terceirização. E o recolhimento também das contribuições previdenciárias. Então, acaba que a empresa que contrata uma empresa terceirizada, ela tem que estar ciente aí do que essa empresa terceirizada, se ela realmente está cumprindo com a legislação, tá? Então, ela tem que pagar os encargos certinho, tá? Justamente porque, senão, de repente, a empresa que contratou essa terceirizada pode ser responsabilizada aí, né, futuramente aí por uma demanda judicial. Então, tem essas questões aí. Eu que contratei essa empresa terceirizada, eu posso pedir, sei lá, um relatório a cada 6 meses ou 3 meses de cada funcionário? Assim, dos encargos? O ideal é que você peça... Sim, o ideal é que você peça mensal. Geralmente, quando se contrata uma empresa terceirizada, no próprio contrato, né, no contrato de prestação de serviço, já prevê isso aí, que o ideal, né, o correto, você já pedir para que essa empresa, ela, mensalmente, até tal data, por exemplo, todo mês, no mês subsequente, até o dia 10 do mês, né, subsequente, seja enviado para a empresa os comprovantes de pagamento de salário, de encargos trabalhistas, porque você vai ter certeza que essa empresa está pagando certinho, correto lá, as verbas, né, os encargos, tá? Então, o ideal é que você peça todo mês, porque você vai estar, né, controlando se essa empresa ela é idônea, se ela realmente está pagando os direitos dos empregados. Entendeu? O ideal é que se faça isso. E no contrato de prestação de serviço com essa empresa, e seja previsto isso aí. Tá? Para que ela seja obrigada, é obrigatório, tem que entregar. Porque aí você fala assim, se você não me mandar, eu vou encerrar o contrato, porque para que eu possa ter esse trabalho com, né, com a empresa, né, com o empregador, eu preciso que seja feito certo, correto, com as obrigações trabalhistas. Uma outra coisa que é interessante também, não sei se vocês viram, eu acho que foi da empresa Zara, se eu não me engano.
Que a empresa Zara é uma empresa famosa, né? Uma empresa aí que, de roupas finas, né? Acho que em São Paulo, não lembro bem, não me recordo bem agora. E o que que acontece? Existe muito essa questão de trabalho de mão de obra análogo a escravo, né? Tem disso também. E aí, eu não sei se é Zara, tá? Eu tô só relembrando aqui um fato que ocorreu aí, eu não sei se foi ano passado, retrasado, não lembro agora. E o que que acontece? A Zara, ela pegou e contratou uma empresa para fazer, né, as roupas, porque geralmente acontece muito, as empresas que mexem, empresas de luxo, né, de roupas e tal, acaba contratando uma empresa terceirizada, muitas vezes paga bem mais barato para essa empresa para confeccionar roupa que ela vai vender caro lá, né? Acontece também. E essa empresa, ela contratou uma empresa de São Paulo, se eu não me engano, a empresa ficava localizada ali na 25 de março, né? Que rola muita questão de roupas ali, né? O pessoal compra direto ali, que é mais barato, tá para revender e tal. E essa empresa fez isso, contratou uma empresa de lá. E tá. Não sei o que que aconteceu, houve uma batida lá na 25 de março, numa das empresas, e aí eles entraram numa empresa lá, e a empresa tinha, como fala, esses imigrantes, né? Trabalhando de forma análoga à escravidão. O lugar, um ambiente péssimo, né? E aí levantaram a empresa, recebendo o salário abaixo do mínimo, em situações precárias. E aí, quando chegaram lá nessa empresa, que foi fazer essa batida lá, adivinha? O pessoal estava confeccionando lá na hora as roupas, e adivinha qual a marca que estava estampada na empresa nesse momento? Zara. E aí, como é que fica a situação da empresa perante a sociedade, perante ao que ela prega, né? Muitas vezes a empresa prega um monte de coisa e tal, e está contratando empresa terceirizada que contrata pessoas análogas à escravidão. E aí? Ela é responsável por aquilo. Porque quando eu contrato uma empresa, principalmente de prestação de serviço, eu tenho que estar ciente com quem que eu estou lidando, né? Que empresa que é essa? Vistoriar que empresa que é essa que está prestando serviço para mim, né? Quem são as pessoas que estão ali? E aí eu posso ser responsabilizado também por essa situação. E aí o que acontece? Sai na mídia, né? Que a empresa contratava esse tipo de empresa, que pior do que não pagar salário, né? E encargos, é a pessoa trabalhar de forma análoga à escravidão mesmo. Ou seja, as pessoas dormiam lá e, tipo, parece que a comida era ruim, era aquela coisa assim, sabe? Então, assim, você acaba sendo responsabilizado por essa situação, porque você contratou uma empresa que faz isso. Então, por isso que as empresas têm que tomar cuidado e têm que ter certinho, saber exatamente com quem é que ela está lidando, para depois não ser responsabilizada aí, né? Por uma situação de uma empresa que você contratou. Né? E isso não só para empresa terceirizada, gente. Qualquer contrato que a gente faz, a gente tem que saber exatamente com quem que a gente está lidando, né? A gente não sabe, daqui a pouco vai respingar coisas na tua empresa ou em você, porque você não pesquisou a fundo o que acontecia ali, tá? Professora, então, tudo e a responsabilidade trabalhista, ela pode sobrecair sobre a empresa também que está contratando essa terceirização, né? Sim, de forma subsidiária. Se a empresa que está lá, que é empresa terceirizada, não arcar com os deveres que ela tem com o empregado, né, com os direitos, recai na empresa tomadora, a empresa que contratou, né? Então, tem que tomar cuidado isso aí. Por isso que a empresa ela tem que estar ciente daquilo que está acontecendo na tua empresa. Está pagando? Manda certinho para mim, esteja no contrato. Então, tem que ter todo um cuidado quando você coloca outra empresa para prestar serviço na tua empresa. E com pessoas também, né? Então, tudo isso daí tem que tomar bastante cuidado. Tá, gente? Então, a terceirização, ela pode ser vantajosa, sim. Até quem colocou aqui, acho que foi a Ana Vitória. Deixa eu ver. Deixa eu entrar aqui, porque eu pesquisei, ele acaba sendo vantajoso para o empresário, porém para o trabalhador não, pois acaba ganhando menos, além de não ter vínculo nenhum com a empresa. Acaba que o trabalhador acaba sendo um pouco prejudicado, no meu ponto de vista. Isso que você falou é importante, porque assim, imagine que você trabalha numa empresa terceirizada. Hoje você está na empresa A, amanhã você está na empresa B, no outro dia você está na empresa C,
outro dia você está na empresa D, e você não tem, muitas vezes, uma empresa, você não tem empresa fixa, né? Porque você vai para onde te mandam trabalhar. Até porque a empresa ela é contratada para prestar serviço, não para disponibilizar aquele trabalhador específico para aquela atividade. E o que gera muito esse tipo de questão de precarização, o empregado acaba sendo um pouco prejudicado, é a questão do pertencimento. A gente acha que não, mas quando você não trabalha numa empresa específica, que você desenvolve o trabalho só naquela empresa, sabe? Você cada dia está num lugar, e muitas vezes, realmente, o salário, muitas vezes, acaba sendo menor, né? Você não tem o que se chama de pertencimento, de você não ter aquele reconhecimento dentro de uma empresa em si. Você acaba pulando de empresa para empresa. Por que eu falo isso? A gente pode achar que não, mas o ser humano, ele precisa disso. Ele tem aquela questão de eu fazer parte de algo, né? E aqui a gente fala só você falou que uma questão salarial também, tem isso, tem. Mas existe essa outra questão também, que vai muito além de salário. Por isso que eu falo, quando a gente fala em direito do trabalho, ele não é só o salário, porque envolve muita questão de, tem que pagar hora extra, tem que pagar férias, paga décimo, paga isso, paga aquilo, paga. Mas não é só pagar. Existem outras questões. É que nem eu falei, você fica 1/3 da sua vida dentro de uma empresa, né? Então, se você não se sentir parte daquilo, né? Ou se você achar que aquilo lá não é algo que realmente é um propósito na sua vida, isso aí é ruim para o ser humano. Às vezes a gente acha que não, mas às vezes a pessoa não se sente bem no local de trabalho, em alguma situação, é porque isso vai de encontro a muitas outras situações relacionadas a essa pessoa, que envolve princípios, valores. Isso muito mais além do que só o trabalho em si, eu fazer minha atividade em si. Existem outras questões, o ser humano não é só dinheiro, né? Existem outras questões também. Então, quando você fala, Ana Vitória, que aí acaba sendo um pouco prejudicado, não é só questão salário. Vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa, a gente era terceirizado nessa empresa, eu ia em várias, né? Mas acaba ficando, às vezes, um pouco mais nessa empresa X aí. E é estranho, porque você está dentro de uma empresa, mas é como se você está dentro daquela empresa, você desenvolve um trabalho lá dentro, mas você não faz parte daquilo. Você não faz parte daquele local em si. Você vai lá para prestar um serviço e ir embora, né? Muitas vezes você fica até o dia inteiro fazendo o serviço que tem que fazer, a atividade, e você vai embora. E a gente via algumas situações que muitas vezes eram desagradáveis, porque você não fazia parte daquela empresa. Mas você estava no meio de pessoas que faziam parte daquela empresa. Entendeu? Então, isso, como eu falo, isso vai muito além desse salário. Isso vai muito além de só valores em si, mas valores pessoais, princípios e tudo mais. Tá? Por isso que eu falo, trabalho não é só o trabalho em si, é as relações do trabalho. Que aí entra como uma questão que eu falei, que o trabalho é um direito fundamental do empregado. E aí, para a gente chegar no que é esse direito fundamental, é muito mais além, né? Do que só valores, tá? Mas e aí, gente? Alguém tem mais alguma coisa para comentar sobre terceirização? Hein, professora? Eu vou... Diga. Professora, pode falar. com essa questão da terceirização, aí a senhora falando da questão, aí já tratando de questão emocional, né? E questão de salário também, a gente sabe também que é uma questão do mercado vai se modernizando e as mudanças vão acontecendo, não tem como você frear esse tipo de coisa. Agora, assim, o meu ponto de vista, se a lei for se preocupar com a questão emocional de cada indivíduo, não ficaria um excesso de controle na questão privada das relações mesmo, de trabalho? É porque, na verdade, é assim, quando a gente fala dessa outra parte, que aí não é só o trabalho em si, porque, como eu disse, está muito ligado à dignidade da pessoa humana. Sem o trabalho, o que é o ser humano sem um trabalho? Né? O que é um ser humano sem um trabalho? Como eu disse lá no início, quando eu trabalho, é do trabalho
que eu tiro todas as outras situações relacionadas à minha vida. Não estou falando de relacionamento com família, não, eu estou falando o seguinte, que tudo que o trabalho, por ser um ponto-chave, é dele que surge várias outras coisas. Imagine, você trabalhar numa empresa em que você vai lá, faz seu trabalho, não vê sentido naquilo, tá? É lógico que a lei ela não vai ficar muito preocupada com isso, porque ela está preocupada, a lei, o direito do trabalho em si, o que é direito do empregado. Só que quando a gente fala em relações, né? Como eu disse agora, quando eu falo em relacionamento, é do relacionamento que eu vou, de repente, surgir outras situações que podem me levar até um aspecto judicial aí, né? A gente viu muito isso com essa questão da pandemia, né? A questão da pandemia, a questão dessas medidas provisórias aí que foram colocadas pelo governo como forma de minimizar a situação, né? Que é esses acordos de suspensão, esses acordos de redução de carga horária, né? Justamente para poder diminuir o impacto, né? O impacto econômico, principalmente nas empresas, né? Não é que a empresa, ela tenha que ser, como eu posso dizer, a gente usa muito essa palavra, paternalista, né? Não é isso. Só que, quando a gente fala em relações de trabalho, existem pessoas, além do trabalho, do resultado que eu preciso. E quando eu falo de pessoas, é preciso eu ter muita consideração com as pessoas que estão ali, respeito com as pessoas que estão ali desenvolvendo aquele trabalho. O que está na lei tem que ser cumprido. O que está na convenção tem que ser cumprido, né? Está ali, se eu tenho que pagar 60% de hora extra porque a pessoa ficou 1 hora a mais, eu tenho que pagar. Se a convenção diz, sai a data base da convenção, que é aquele período lá do percentual de aumento, saiu, eu tenho que pagar, tá na lei, entendeu? Dissídio, tá lá, tem que pagar, acabou, entendeu? Só que, por que eu falo dessa questão de relacionamento? Porque as pessoas, elas não podem ser tratadas como produto, né, dentro da empresa. Né? Por mais que eu gero resultado, e esse resultado vai me gerar, né, o lucro lá que a empresa tanto espera, porque a empresa, ela é criada com um objetivo único de gerar lucro, né, de ter retorno financeiro, né? Mas as pessoas que estão ali, elas não podem ser consideradas apenas como produto. Elas estão ali para desenvolver um trabalho, né? Só que antes do trabalho em si, de ser desenvolvido, elas são pessoas. E a gente tem que ter muito tato para poder tratar com essas pessoas. E como eu disse, muitas vezes, uma demanda trabalhista surge por causa de um conflito de pessoas. E como eu disse, muitas vezes a empresa entra com uma demanda judicial, não é porque ela não gosta da empresa. Ela fala, nossa, eu amo essa empresa, mas eu não gosto do meu gestor, pois eu vou entrar na justiça. Não é nem não vai ser contra ele, porque você não vai entrar contra a pessoa ali na justiça trabalhista, mas ele vai entrar contra a empresa falando do gestor dentro da ação, que ele foi isso, que ele foi aquilo, que ele fez isso, que ele fez aquilo. É questão de assédio moral também, que tem muito. Então, muitas coisas começam no conflito. E aí, eu tô falando de pessoas. As pessoas, elas não podem ser tratadas como produto dentro de uma empresa. Elas têm que ser tratadas como pessoas. E ela precisa de um trabalho digno. Tudo começa por aí. Então, é claro que se a lei for tratar do lado emocional de cada um, não tem como, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma forma de, né, de agir, de seus princípios e tudo mais. Só que tem que ter tem que pesar essa parte também, né? Que às vezes é que nem eu falo, não é o que você fala, mas como você fala. Entendeu? Muitas vezes é o não que você dá, não é a forma como você falou esse não, né? Não é, às vezes o não que você falou não é o não em si, mas a forma como você falou. Então, existem várias coisas que a gente pode, sim, pesar no trato. É claro que a gente sabe que tem empregado que também é terrível, né, gente? Não é só empresa, não. E a empresa, ela tem, muitas vezes tem algumas situações, mas tem empregado também que é terrível. Então, a gente tem que estar tratando com isso aí. E quando a gente fala de trabalho, está lidando com pessoas, então não tem jeito. É lógico que a lei, como eu falou, não vai fazer lei por causa de, sei lá, situação emocional de funcionário, não sei. Já ouviram falar do síndrome de burnout?
Não sei se vocês já ouviram falar de síndrome de burnout. Sim. Síndrome de burnout é um tipo de situação aí que o empregado ele acaba adquirindo, né, adquirindo uma doença aí, por causa do trabalho. Excesso de trabalho, ele não tem o direito à desconexão, e aí ele fica ligado, sai da empresa, continua ligado, porque as coisas estão acontecendo, e ele sai da empresa e continua tendo que resolver coisas na empresa, ele não tem tempo para descanso, e é pressão, e tem que dar conta. O nosso mundo hoje é aquela coisa, você tem que dar resultado, tem que dar resultado, tem que dar resultado. A pessoa chega uma hora que ela pira. E aí a pessoa acaba adquirindo essa síndrome, é daí que é exatamente excesso de trabalho, né? E aí pode até gerar uma depressão. Então, e de onde que vem isso? A síndrome de burnout, ela foi considerada, inclusive, uma doença do trabalho, né? E tem se aumentado muito o número de pessoas com isso, né? E tudo por causa do trabalho, né? Então, não é, como eu falei, é muito mais além do que só o que está na lei, que é direito do empregado que tem que pagar, mas existe uma outra situação aí também, que eu estou lidando com gente, com pessoas, né? Então, é muito mais complicado a situação. Mas e aí, vocês têm mais alguma dúvida sobre terceirização? Eu vou mandar para vocês, tá, o material sobre terceirização, para, né, fortalecer algumas coisas que eu já falei para vocês. E aí, na próxima aula, a gente vai lidar com remuneração, e aí, com base nesse material que enviar para vocês sobre terceirização, a gente também vai corrigir o exercício 6 aí, que ficou para vocês fizeram aí, certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Ou tá tudo bem? Tudo certo? Por enquanto, tudo bem. Por enquanto, tudo bem, tá bom, então. Então tá, gente. Eu vou passar também uma atividade para vocês para a próxima aula, eu vou postar no portal, ok? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, né? Vocês têm meu contato. E aí, o pessoal do 5º semestre, tá? Que tiver aí, quem tiver alguma dúvida, eu já lancei as notas, tá? Se alguém tiver uma dúvida com relação às notas, pode me procurar, a gente conversa certinho, ok? Sem problema nenhum, é só me procurar no Zap, a gente conversa, eu já tiro a dúvida com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem no decorrer da semana, vocês podem entrar em contato comigo. E eu sou de filosofar muito na área do trabalho, tá, gente? Então, às vezes, eu falo bastante coisa que envolve a área de pessoas, porque eu falo que tudo tá conectado, tá? Tudo está muito conectado. Então, por isso que eu acabo falando mesmo sobre essas outras questões. Aí. Professora, beleza? Tranquilo? Uma dúvida. Sim. A nota que está no portal é a nota do bimestre, né? Do bimestre, do primeiro bimestre. Se tiver qualquer dúvida, você me procura aqui, tá? Tá bom, então. Beleza. Obrigada. Certo? Tá bom, então, gente. Então, no mais, tudo certo. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou às ordens. Só para vocês verem, eu gravei a aula, tá? Eu vou disponibilizar lá no portal. Então, se vocês precisarem assistir, né? Eu vou disponibilizar lá. Ok? Vocês viram que tá gravando em cima, né? Eu acabei falando no início da aula, mas aí no decorrer outras pessoas foram entrando e eu não fui nem falando, mas só para vocês estarem cientes que está gravando. Ok? Obrigada, professora. Ok, professor. Obrigado. Boa noite. Então, tá bom. Boa noite, professora. Até Boa mais. Boa noite. Um abraço para vocês. Até mais, gente. Beijo. Tchau.